dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos o nome de Jesus, que o Senhor está conosco e até aqui tem nos ajudado. Doce e amado Espírito Santo, nos entregamos no altar de Deus, nesse altar que tem resposta, nesse altar que sabemos que o Senhor responde. Por isso nos entregamos sem reservas, Pai. Eu oro, Senhor, colocando diante de Ti cada família que está ouvindo essa oração, cada pessoa que está entrando agora, Senhor, neste propósito, que o Senhor possa liberar do Teu poder e liberar do Teu favor. Nós cremos, Jesus, na Tua cura, nós cremos no Teu milagre, nós cremos na transformação, nós cremos na vitória, nós cremos na obra que foi feita por Jesus lá na cruz. Sim, nós cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Sim, a nossa fé está em Jesus. Meu Deus, toque com Teu poder agora na vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. E nós chamamos essa doce presença para entrar aonde nós estamos. Doce presença de Deus, entra aqui aonde nós estamos. Enche esse lugar da Tua glória. Enche da Tua presença. É o que nós pedimos a Ti, Pai. Também oramos pedindo uma proteção do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. Uma proteção do Senhor sobre a nossa família, sobre o nosso cônjuge, sobre nós mesmos. Oramos para que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída. E em todas as coisas, Pai, nós pedimos a condução do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, doce e amado Espírito Santo, nos conduza. Doce e amado Espírito Santo, guia. Guia o nosso coração, guia os nossos projetos, nossos sonhos, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos pedindo ao Senhor um destravar, um liberar do Senhor sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que está com a sua garganta inflamada. Eu oro por uma cura total, crendo que Jesus Cristo cura, crendo que Jesus Cristo opera milagres. E oro, Senhor, para que o Senhor visite essa pessoa agora. Senhor, toque-a com Teu poder e toque-a com a Tua graça. Colocamos tudo nas Tuas mãos, Pai. O que for do Senhor que aconteça. E o que não for do Senhor, afasta de nós. Afasta do nosso caminho. Tira do nosso caminho. Nós queremos, Pai, viver a plena vontade de Deus. Queremos viver o desejo de Deus para a nossa vida. No nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toque-os com o Teu poder. Cada pessoa que está aqui nessa oração, toca com o Teu poder. Toca com a Tua graça. No nome de Jesus Cristo. E afasta, Pai. Afasta, Senhor, a opressão das trevas, a contrariedade, a perseguição, a inveja, a maldade. Pessoas, Pai, que queiram destruir, pessoas que queiram fazer o mal contra ela, contra a sua família. Meu Deus, afasta do caminho dela, afasta do caminho dele, em o nome de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, doce e amado Espírito Santo. Toque-os com a Tua graça. É o que nós pedimos a Ti, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Enquanto nós estávamos aqui, começando essa oração, Deus me mostrou uma pessoa com a garganta muito inflamada ou um outro tipo de problema relacionado aqui ao pescoço. E eu quero declarar saúde sobre a vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa. O Senhor também me mostrou uma mulher chamada Antônia, que está sendo visitada por Deus agora e que foi muito decepcionada pelos homens, em especial por um homem. E o Senhor manda dizer para você, Antônia, que o Senhor sempre tem sido fiel contigo. Independente do que o homem fez, o Senhor tem sido fiel. Então não desista de adorá-lo, não desista de servi-lo, porque o Senhor honra os seus, em nome de Jesus. Amém? O Senhor honra os seus. Eu também quero falar com a Geórgia, que está aí me escutando.
E o Senhor manda dizer para você, Georgia, que você tem sido uma mulher sábia. Deus está te fortalecendo. E assim como José recebeu uma túnica de várias cores, você está recebendo algo que vai te distinguir. Algo que vai te distinguir, já tem te distinguido, na verdade, mas que ainda vai movimentar mais as coisas, no nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor está contigo. Eu também quero liberar uma palavra para o Pablo Henrique, que está aí me escutando. O Senhor está abrindo portas para você. Tem coisas que o Senhor tem te freado. Eu vi isso, o Senhor freado algumas coisas, mas é livramento. É cuidado do Senhor contigo, é cuidado do Senhor com a tua casa. E o Senhor está fazendo uma coisa nova aí na tua vida. O Senhor está mexendo com as coisas e oportunidades de fora estão surgindo para a tua vida e para o teu caminho, em nome de Jesus. E o Senhor me deu o Salmo 58 para entregar para você. Salmo 58 tem uma resposta de Deus ali para você, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar hoje uma palavra ao teu coração. Antes disso, eu quero declarar o Salmo 91. Hoje nós estaremos declarando os Salmos 91. Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida, por gentileza, nesse vídeo. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. Então deixa aí a tua curtida, por gentileza. E no final da oração de hoje, eu tenho um recado importante para dar para você, tá bom? Então deixa aí a tua curtida nesse vídeo e se puder compartilhar com uma pessoa, que eu acredito que todos podem, faça isso. Mande essa oração nem que seja para uma pessoa. Deus vai falar com muita gente. Amém? Deus vai falar com muita gente. Eu creio nisso. Então compartilhe essa oração, nem que seja com uma pessoa. Mande aí para amigos, mande para parentes, mande para pessoas próximas, em nome de Jesus. Tem uma pessoa aí que está com infecção urinária. Deus está te tocando agora. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Eu oro pela tua cura total e completa, em nome de Jesus. Amém. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror, de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. A palavra que o Senhor me deu hoje é que nós temos que estar atentos aos sinais divinos, certo? Essa madrugada o Senhor me despertou, eram 4 da madrugada, eu acho. 4 da madrugada o Senhor me despertou, e o Senhor me despertou para orar, certo? E creio que muitas vezes Deus nos dá sinais divinos para nós nos colocarmos diante dele e intercedermos, muitas vezes pedindo a proteção de Deus, muitas vezes orando em favor de alguém, certo? Porque foi isso que eu fiz. Deus me inquietou para fazer uma oração por uma outra pessoa, certo? E comecei a clamar ali, comecei a pedir a Deus a proteção. E isso são sinais de Deus. Quando Deus ele te desperta para interceder, é porque realmente há algo de Deus que você vai ter que cobrir aquilo. É como se você tivesse que apresentar aquilo diante de Deus.
certo? Inclusive, agora, a primeira coisa que eu vou fazer pela manhã, depois que eu terminar essa live aqui, é fazer uma ligação para essa pessoa com quem eu sonhei com ela e intercedi nessa madrugada pela vida dela. Então é muito importante você estar atento aos sinais divinos, ao que o Espírito Santo revela, ao que o Espírito Santo mostra. Você pode estar cansado, você pode estar em feriado, você pode estar em qualquer coisa. Se o Espírito Santo te desperta para algo, é melhor você dar ouvidos ao Espírito Santo. E essa palavra, atentos aos sinais divinos, a Bíblia nos diz em Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito à igreja. Deus sempre fala antes de agir. Em Amós 3:7 a Bíblia diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo. Deus não pega você de surpresa. Antes do movimento visível, há um sinal invisível. O problema não é que Deus fala. O problema é que muitos de nós não estão atentos ao que Deus está falando. Estamos muitas vezes, correndo para cá, correndo para lá, tentando fechar uma coisa aqui, tentando fechar outra coisa ali. E o Espírito Santo está querendo falar o que de fato é urgente, o que de fato precisa da nossa atenção. Se você ignorar os sinais, você vai chamar de ataque aquilo que era a direção de Deus. Então, acredite que Deus, Ele fala. Acredita que Deus, Ele tem todo o poder de nos direcionar, de nos guiar, de mostrar o caminho para nós. E nós temos que ter essa sensibilidade de quando Deus, Ele está falando, de quando Deus está ministrando algo no nosso coração. Alguns sinais exigem uma sensibilidade nas coisas espirituais. Nós não podemos simplesmente, virar para o lado e continuar dormindo ou ignorar o que Deus está falando. Muitas vezes vem uma inquietação no nosso coração para orar por alguém, para ligar para alguém, para fazer determinada coisa e nós não fazemos. Mas ali pode ter uma instrução de Deus para a nossa vida. Ali pode ter algo de Deus nos instruindo, mostrando, falando conosco. Em 1 Coríntios 2,14 a Bíblia diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E por que o homem não compreende? Porque eles são loucura, a Bíblia diz. Ou seja, não vai fazer lógica. Não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Tem coisas que Deus fala conosco, tem coisas que Deus nos dirige, que não vai fazer sentido. Agora, não é porque não faz sentido que eu não vou dobrar o meu coração e buscar entender o que Deus está querendo falar. Inclusive, há uma pessoa chamada Edivaldo que está aí me escutando. E Deus me falou algo sobre você, Edivaldo. E Deus me disse que você não pode se esconder daquilo que é propósito de Deus para a tua vida. E você tem que acreditar mais no que Deus tem para a tua vida reservado. Você precisa acreditar. Certo? Não adianta você fugir de algo que Deus tem para você. Deus está falando contigo. Nem todo mundo vai perceber o que você está percebendo. Alguns veem coincidência, outros veem como confusão. Mas Deus sussurra antes de gritar. Eu já tomei algumas decisões na minha vida que foram decisões que eu chamo de decisões preventivas. Por que foram chamadas de decisões preventivas? Porque o Espírito Santo me mostrou antes de todo mundo que estava ao meu redor. E Deus me deu direção para fazer certos movimentos. Deus me deu direção para mexer em determinadas coisas. E algumas coisas eu não queria, nem me meter. Mas eu sei que Deus, quando você é sensível à voz de Deus, e quando Deus dirige você, quando Deus guia você, é sempre por um propósito maior do que você está entendendo naquele momento. É muito maior. Então, Deus, ele fala conosco, Ele nos dá sinais. E nós temos que compreender quando esses sinais estão dizendo para nós, não compra. Quando os sinais de Deus estão dizendo para a gente, não faz. Mas quando estamos cegados por uma vontade humana, por um desejo humano, seja de crescer, seja de prosperar,
um desejo humano de ter as coisas ou de fazer determinadas coisas. Acabamos sendo guiados não pela voz de Deus, mas pelo impulso. Mesmo Deus nos alertando, mesmo Deus dizendo, ei, para aí, vai orar, vai buscar entendimento. Você sabe que uma das coisas que mais me preocupam é quando Deus me inquieta antes de uma coisa. Isso é uma das coisas que mais me preocupam. Por quê? Porque quando Deus te inquieta antes de você fazer uma coisa, antes de você fazer um negócio, ou antes de você tomar uma grande decisão, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali que você tem que compreender. Tem um sinal divino ali que está martelando e que você não pode ignorar. Você não pode simplesmente dizer assim, isso deve ser coisa da minha cabeça, não. Cabe a nós perscrutar, buscar a direção de Deus, ir até Deus e dizer, Senhor, torna claro aquilo que eu não estou vendo. Torna claro aquilo que eu não estou vendo, torna claro aquilo que eu preciso ver na minha vida. Agora, falando também sobre essa questão de atentos aos sinais divinos, o desconforto também é um sinal. O desconforto também é um sinal. A Bíblia diz em Hebreus 3,19, e não entrar no descanso por causa da incredulidade. Às vezes o incômodo que você sente não é problema. É Deus movimentando coisas que o prazo delas encerrou. E a gente não entende isso. Ou seja, às vezes são portas se fechando, são pessoas se afastando, é uma paz sendo retirada, porque Deus quer que você ore um pouco mais sobre determinada coisa. E isso não é perda, isso é direcionamento divino. Nem tudo que dói é ataque. Às vezes é Deus te colocando na posição certa. Às vezes é Deus mexendo com você, é Deus querendo alinhar o teu coração. Essa palavra alinhamento tem falado muito ao meu coração, porque enquanto algumas coisas não irem para o lugar, enquanto algumas coisas não se alinharem, não se definirem, você vai estar gastando energia em coisas que não é a direção de Deus para a tua vida. Então é muito importante as coisas se alinhar, as coisas irem para o lugar, certas decisões serem tomadas, certo? Deus tem falado muito comigo sobre isso. A paz também é um dos maiores sinais de Deus. Em Filipenses 4,7 a Bíblia diz assim, e a paz de Deus guarde os vossos corações. Deus pode te levar para lugares difíceis, mas nunca vai tirar a paz quando você está no centro da vontade dele. Então, você pode estar sendo atacado, você pode estar enfrentando grandes perigos, você pode estar enfrentando uma luta feia, mas a paz está ali com você. Isso é sinal de que você está numa direção de Deus. Isso é sinal de que tem algo que Deus está fazendo, Deus está falando ao teu coração, certo? E Deus disse assim para mim, diga para o Carlos Henrique, o Senhor está te posicionando, Carlos Henrique. O Senhor está te posicionando há um tempo, de renovo, há um tempo de renovo, há um tempo de que Deus está colocando coisas no teu caminho para que você mude direções que Ele está te dando, posicionamentos, certas mudanças significativas na tua vida profissional. Você tem pensado muito sobre isso, mas você olha para a sua idade e você pensa assim, eu acho que não é hora para isso. E o Senhor manda dizer para você que o chamado dele é muito específico para você. E você tem que acreditar no que Deus está colocando aí no seu coração. Amém? Pega aí essa palavra, porque é uma palavra profética para você. Bem, eu quero orar por cada um de vocês, certo? Eu tenho entendido de Deus, que é uma direção de Deus, o que eu vou falar para vocês agora. Todo final de semana, eu vou entrar num propósito específico para algo, certo? E nesse final de semana, amanhã, começando amanhã às 6 horas da manhã, o Senhor me dirigiu a fazer um propósito nas orações das 6 e das 18. Nós vamos continuar aqui, porque estamos ainda no propósito do Altar Tem Resposta, mas nós vamos buscar uma resposta específica nesse final de semana, tá? Nessas 4 orações que vamos ter no final de semana.
das 6 da manhã e das 18 horas. Nós vamos buscar alinhamento na nossa vida. E sabe o que isso vai fazer? Vai fazer com que coisas que você precisa de resposta, como talvez você está buscando uma direção específica e você não tem essa direção, Deus vai te dar. Então nós vamos nesse final de semana buscar alinhamento de Deus na nossa vida. E o que não for para nós, simplesmente Deus vai tirar do nosso caminho ou Deus vai tirar do nosso coração, certo? Mas nós teremos essa posição nesse final de semana. Então eu quero convidar você que está buscando alinhamento, você que está buscando tomar certas decisões na sua vida, a estar comigo nesse final de semana, orando aqui às 6 da manhã às 18 horas. A minha palavra alinhamento, ela tem falado comigo já em diversos momentos da minha vida. Mas esse final de semana é essa resposta que eu vou buscar de Deus, certo? O alinhamento, porque tem certas bênçãos de Deus que só são liberadas quando há alinhamento, Então, eu estou buscando no altar respostas. Eu quero convidar você, nesse final de semana, estar junto comigo, certo? Você que está buscando uma decisão certa, você que está buscando, um caminho certo para ti, para tua casa, eu convido você, nesse sábado e domingo, você está comigo ao vivo nas orações, às 6 da manhã e às 18 horas. Você vai fazer um mega esforço. Escute, você vai fazer um mega esforço para estar ao vivo comigo às 6 da manhã e às 18 horas nesse final de semana. Amém? Então, quem está em busca de alinhamento espiritual e quer fazer um esforço a mais para buscar esse alinhamento na sua vida, é como se fosse um propósito com Deus, um voto com Deus, certo? É algo muito forte. Então, quem quer participar, escreve aqui nos comentários a palavra alinhamento espiritual. Amém? E se prepare para estar comigo amanhã ao vivo, às 6 e 7 da manhã. Amém? Se prepare para estar ao vivo, em nome de Jesus. Quero agradecer aqui quem é membro do canal, agradecer aqueles que são nossos alunos na Academia Kingdom Global, porque também estão apoiando o nosso canal. E você que usa o Superchat, também gratidão pela vida de vocês. Ok? Nesse sábado, amanhã, eu estarei ministrando aqui em Florianópolis, na Get Church. É um evento deles, eu sou um convidado, ok? E vou servi-los com maior amor. E no domingo pela manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Há uma pessoa que está com alergia, até embaixo das axilas, assim, sabe? Nos punhos, muita alergia. Seja você quem for, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para a Gláucia. Gláucia, não se desespere, porque até aqui o Senhor tem cuidado de ti. E essas portas de oportunidade que você tem pedido, o Senhor está abrindo para você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar agora por vocês, em nome de Jesus. E se você puder, quando acabar essa oração, mandar para uma pessoa, mande para uma. Se puder mandar para mais, mande para mais. Mas, uma pessoa, todos podem mandar essa oração aqui. Para uma, todos podem mandar. Amém? Eu quero liberar uma palavra. Me veio uma pessoa na minha cabeça agora. O Senhor me disse assim: Miriam, eu estou fazendo algo na tua vida que vai marcar gerações. O Senhor me deu essa palavra, que vai fazer algo na tua vida que vai marcar gerações, certo? Então creia aí nessa palavra, porque algo muito grande aí vai acontecer e você vai ser testemunha disso, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, gratidão, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que a tua fidelidade tem estado conosco. Sim, Jesus, o Senhor morreu na cruz, mas ressuscitou. Estás vivo. Sim, Jesus. Tu estás vivo, tu ressuscitaste, nós cremos nisso. Por isso, Pai, nós oramos agora, nos entregando totalmente na Tua presença. Cada pessoa que está aqui, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Nos rendemos a Ti e queremos viver a plena vontade de Deus na nossa vida. Eu oro, Senhor, por toda mulher que não consegue engravidar. Eu peço essa resposta do altar sobre ela.
Eu oro também por toda pessoa que está passando por algum tratamento de saúde e peço uma resposta de cura, uma resposta de saúde, uma resposta de restauração no corpo físico dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Oramos também por essa pessoa, Pai, que está sendo perseguida, essa pessoa que está sendo oprimida, invejada, obras de maldade contra ela. Senhor, eu peço do altar uma resposta de proteção, uma resposta de livramento, uma resposta de bênção sobre ela, que o Senhor a abençoe mais e mais, que ela possa ser abençoada 100 vezes mais, no nome de Jesus Cristo. Que a alegria do Senhor a fortaleça. Senhor, essa pessoa que está depressiva, que está triste, que não tem forças para levantar, não tem forças para continuar, eu peço uma resposta do altar sobre a vida dessa pessoa. A resposta que eu peço é que o Senhor renove as forças dela, como renova as forças da águia, que o Senhor renove o ânimo dela, que o Senhor dê a ela uma unção especial, a mesma unção, Senhor, a mesma unção que o Senhor deu para Elias, aquela unção que o fortaleceu, Pai, diante das ameaças de Jezabel. Senhor, libera a unção fortalecedora aqui, para cada pessoa que está orando e está crendo que o Senhor Deus está operando, que o altar está dando respostas, no nome de Jesus. Eu apresento, Pai, o pedido de oração de cada mãe, de cada pai, de cada marido, de cada esposa, de cada empreendedor, Pai, que está aqui pedindo respostas a Jesus Cristo e que crê que a entrega no altar está dando resposta a Ele, está dando respostas em o nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do Teu poder sobre a vida de cada um dos Teus filhos e traga respostas para cada um deles. Essa pessoa, Pai, que está em meio a muitas confusões, essa pessoa, Pai, que tem sido muito atacada, o inimigo tem se lançado contra ela para que ela desista. Essa pessoa, Pai, que dentro da casa dela estão todos nervosos, muitas brigas. Senhor, que a paz de Deus entre agora nesse lugar, que a paz de Deus entre nessa casa e que vitória seja liberada sobre essa família. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, certo? Agora, 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui com vocês, 9 da manhã. Inclusive, vou responder perguntas ao vivo, tá? E às 18 horas, a nossa oração da noite. Compartilhe agora com pelo menos uma pessoa. Você pode, cada um pode aqui, compartilhar com pelo menos uma pessoa. Eu acredito que você vai conseguir. Que Deus te abençoe e ore por nós. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus está conosco, Sua presença está na nossa vida. Cremos no que está escrito na palavra do Senhor, que diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui temos visto a Tua fidelidade, temos visto a Tua mão guardando a nossa vida, nos segurando a nós e a todos da nossa casa. Tu és o nosso defensor, Tu és a nossa justiça, Tu és o advogado justo, aquele que pleiteia a nossa causa. Nós nos colocamos diante de Ti, Jesus, no altar. Sim, porque cremos que no altar tem resposta. Por isso, nos comprometemos mais contigo, nos entregamos mais a Ti. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Nos arrependemos de todos os nossos pecados, falhas, defeitos e Te honramos, Jesus. Queremos honrar a Tua palavra, queremos honrar a Tua presença. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor e fora de Ti não há outro. Por isso, Senhor, nos colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção. Nos colocamos diante de Ti e pedimos, cerca-nos da Tua bondade e da Tua misericórdia. E aonde está sendo clamado agora o nome de Jesus Cristo, aonde tem alguém clamando, aonde tem alguém orando, eu te peço, Pai, toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça, toque-os com o Teu favor. E nós, Senhor, oramos e pedimos a Ti, toca-nos com o Teu poder,
toca-nos com o teu poder. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor entre com intervenção, com mudança em nossa vida, em tudo, Senhor, que está ligado a nós. Nós pedimos a tua bênção. E, Senhor, nesse final de semana, nós levantamos esse clamor especial. Sim, ó Deus, e nesse clamor nós apresentamos a nossa casa, apresentamos os nossos filhos, oramos para que o Senhor faça uma grande obra na nossa vida, oramos também por restituições, tudo aquilo que foi roubado é nosso, tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem tentado impedir. Nós oramos por um destravar, oramos por um liberar do céu, em o nome de Jesus Cristo. Sim, Pai, nós pedimos resposta do céu, nós pedimos resposta do céu, pedimos um liberar do Senhor sobre a nossa vida, um liberar do Senhor sobre a nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Traga um liberar, Senhor, traga um moveres que só o Senhor traz, moveres que só o Senhor faz. No nome de Jesus, comece a colocar aqui nos comentários, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, peça justiça a Deus, peça, Senhor, manifesta a tua justiça, Senhor, abra portas, Senhor, que provisões cheguem na nossa vida, comece a levantar um clamor ao céu agora. Coloca aqui nos comentários todos os teus pedidos de oração, vá apresentando a Deus teu clamor, vá apresentando a Deus tua casa, levante um altar de entrega, um altar pedindo a Deus a justiça. No nome de Jesus nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, justiça do Senhor, em nome de Jesus, que haja uma liberação da justiça do Senhor agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, oramos para que haja uma manifestação da justiça do Senhor. E eu sou grato a Ti, Senhor, porque essa foi a nova direção que o Senhor deu desse propósito de final de semana. Pedir a justiça do Senhor. E é isso que clamamos agora, pedimos justiça do Senhor contra toda injustiça, justiça do Senhor contra toda maldade, justiça do Senhor contra toda inveja, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Escreve aqui nos comentários assim: Senhor, eu peço justiça como resposta. Escreve aí: Senhor, eu peço justiça do Senhor como resposta. Eu entrei aqui nessa oração, o Senhor me veio muito com a palavra justiça, até inclusive a palavra que eu vou ministrar para vocês hoje é nesse sentido. E nós iríamos fazer um clamor nesse final de semana por outra coisa. Mas quando eu comecei a orar aqui, a palavra justiça me veio muito forte. Eu pensei que era só o sermão que eu ia compartilhar com vocês, mas o Senhor me disse para clamarmos por justiça. Então nós vamos fazer isso, nós vamos substituir o clamor desse final de semana, vamos continuar orando para que do altar o Senhor dê resposta, mas nós vamos clamar por justiça. Amém? Se Deus mudou, Ele tem algum propósito nisso, e eu creio. Amém? O Senhor é a nossa justiça. Talvez tenha muita gente aqui nessa oração que precisa da justiça de Deus, precisa da manifestação da justiça de Deus. Então peça por justiça aí, peça por justiça, porque tem coisas que foram injustas com você, que nem você sabe, coisas que foram injustas, pessoas que falaram mal de você, que não é verdade, pessoas que impediram com que certas coisas chegassem até você, por injustiça, por maldade, por inveja, porque não gostam da sua cara. A injustiça, a maldade, ela se manifesta de várias maneiras, ela usa várias faces, mas nós vamos orar. Se o Senhor está dando essa direção, nós vamos por esse caminho. Amém? Nós vamos por esse caminho e vamos clamar hoje e amanhã, aqui, certo? Nesse propósito, às 6 da manhã, às 18 horas. Em nome de Jesus Cristo, é um clamor especial. Estávamos já determinados a orar por outra coisa, mas o Senhor colocou essa palavra, justiça. O Senhor falou muito forte aqui. Amém? Eu quero liberar uma palavra sobre a Amanda, que está aí me ouvindo. Amanda, Deus te visita agora.
Deus visita a tua casa. Amém? Deus te segura pela mão e está te ajudando a passar por essa dificuldade. Em nome de Jesus Cristo. Você não está sozinha, o Senhor está contigo. Em nome de Jesus. É uma pessoa também com uma dor aqui atrás do ombro, sabe? Que vem até o pescoço. Aqui do lado direito, eu quero declarar saúde sobre você, Jesus Cristo da saúde. Coloque a sua fé nele, que você seja curado, curada agora. Também libero uma palavra sobre uma pessoa que está com uma dor bem aqui no peito. Tem aqui uma dor forte aqui no peito, como se tivesse levado um murro no peito. Seja curado, seja curada, em nome de Jesus Cristo. Amém? Seja curada, seja curado, em nome de Jesus. O Senhor também me deu uma palavra para uma pessoa de sobrenome Castro, que faz aniversário no dia 15. E o Senhor te visita nessa hora. O Senhor te visita nessa hora e eu vejo mudanças de Deus que estão acontecendo na sua vida nesse momento. Mudanças muito significativas, mudanças poderosas de Deus que estão acontecendo na tua vida. Também libero uma palavra para o Júnior, que está aí me escutando. O Senhor te visita nessa hora. O Senhor renova as tuas forças. O Senhor te dá um novo ânimo e te faz entrar por portas de promoção, portas de conquista, em nome de Jesus. E o Senhor me trouxe à memória aquela passagem do cego Bartimeu, que começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem uma pessoa que tem sido extremamente rejeitado e que está até sem forças para clamar. Mas se você clamar para que Jesus atente para você, você vai ver a resposta dele. O altar responde quem clama. Por isso clame aí, clame. Você pode ter sido rejeitado pelos homens, pode ter sido atirado pelo caminho, sabe? E está numa condição difícil. Mas se você clamar, ele te ouve aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Também tem uma pessoa, a esposa ou o marido, aí eu não sei, se chama César Augusto. Deus está visitando a família do César Augusto e o Senhor está visitando com restauração. O Senhor está dando oportunidades. O César saiu da marinha, quebrou, depois começou um negócio, quebrou, mas está com desejo de começar um novo negócio. Deus está com você nesse novo negócio, em nome de Jesus. Amém? O Senhor está contigo. Eu quero declarar hoje o Salmo de número 94, certo? É o Salmo do teu dia hoje, Salmo 94. Escreve aqui nos comentários: o Salmo do meu dia é o 94. Escreve aí: o Salmo do meu dia é o 94. Amém? Nós vamos ficar firmes nesse propósito. Esse final de semana você vai entregar a Deus no altar seu tempo, às 6 da manhã, às 18 horas, hoje e amanhã, e nós vamos clamar por justiça no altar. Amém? Nós iríamos clamar por outra coisa, mas o Senhor redirecionou e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos clamar por justiça. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Então, vamos clamar. Amém? Diz assim o Salmos 94. E você que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like, tá? Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E eu peço que você me ajude a compartilhar essa oração com pelo menos uma pessoa. Todos podem fazer isso. Compartilhar a oração com pelo menos uma pessoa. E se você puder compartilhar com mais, com 10, com 20, com 100, faça isso. Desde já, Deus te abençoe. Mas comece com uma. Você pode. Amém? Comece a compartilhar com uma pessoa. Em nome de Jesus. Salmos 94 diz assim: o Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra, dá a paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras? E se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Contudo dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó.
Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Aquele que repreende os gentios não castigará, e o que ensina ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará à retidão, e segui-lo-ão todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam iniquidade? Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos, dentro de mim as tuas consolações recriaram a minha alma. Porventura o trono de iniquidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei, eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio, e trará sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. É essa a palavra do dia de hoje, Salmos 94. Como que eu sei que Deus vai fazer justiça por mim? Essa é a palavra de hoje, certo? E se o Senhor redirecionou, inclusive para que nós orássemos sobre isso nesse final de semana, nós iríamos orar por outra coisa, como eu tinha dito, mas o Senhor tocou agora na oração de nós clamarmos por justiça, e o nosso Deus é um Deus justo. Amém? Nunca pense que Deus é injusto, nunca pense que Deus vai te ignorar, nunca pense que Deus vai virar as costas para você. Deus é um Deus justo, você pode contar com a justiça de Deus. E a primeira coisa que eu vejo é que Deus se levanta como seu advogado quando você é acusado. Em Isaías 50, verso 8 e 9 diz assim: aquele que me justifica está perto. Quem ousará trazer acusações contra mim? Enfrentemo-nos. Quem é meu acusador? Que se apresente. É o Senhor, o soberano, que me ajuda. Quem me condenará? Todos eles se desgastarão como uma roupa, as traças os comerão. Quando vozes se levantam contra você, você já tem um advogado. Deus se levanta para lutar por você. Então, ainda que você tenha um advogado aqui na terra para advogar em sua causa, saiba que você tem um outro advogado, e esse é grande, que é o Senhor. Ele sabe das injustiças, Ele sabe da maldade, Ele sabe da mentira, Ele sabe de tudo. E quando nós confiamos na justiça que vem do Senhor, na justiça que vem do Senhor, não na justiça que vem dos homens muitas vezes, mas na justiça que vem do Senhor, nós aprendemos que Ele está cuidando de nós. E Ele não perde causa. Ele não perde causa. Então, em vez de você ficar perdendo seu sono por causa de injustiças, em vez de você perder a sua alegria por causa das injustiças, porque eu sei, as injustiças tentam tirar a nossa alegria. Tem coisas que indignam a gente, entristecem, mais profundo do coração. Mas existe um Deus que vai lutar. Ele é o nosso advogado. A Bíblia diz, Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que vai pleitear por nós, que vai combater, que vai estar à frente nos defendendo. E não temos que temer, certo? Você não tem que temer. Existe um Deus que é maior do que a injustiça, que é maior do que a maldade, que é maior do que a inveja. Talvez você tenha sido injustiçado lá no seu trabalho, ou no meio da sua família, ou até mesmo na igreja que você frequenta, que congrega, e que, parece que você é o errado, você foi o que fez o que é errado, e independente do que as pessoas pensam, falam, dizem, quem vai te defender é o Senhor. Você não vai precisar, de alguma maneira se rebaixar. Você não vai precisar falar, porque o próprio Deus luta por você. O
próprio Deus vai pleitear nessa batalha. A Bíblia diz aqui nesse texto, esse texto aqui é um texto maravilhoso, mesmo quando você é acusado, Deus é o seu advogado para lutar por você. Quem tenta te acusar, esquece que quem sustenta a tua causa é Deus. A segunda coisa que eu vejo é que Deus reverte ataques em promoções. Ele é especialista nisso, em reverter ataques em promoções. No Salmo 105, verso 19 diz: até cumprir-se a sua palavra, o Senhor o provou. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. O ataque não é o fim. O ataque contra você é o início da tua elevação. Eu tenho estudado nesses últimos dias o livro do profeta Daniel. Aconselho você a ler. E no livro do profeta Daniel, você vai ver que Daniel, ele cresceu muito dentro do reino. E como um estrangeiro, a posição que Deus colocou ele só estava abaixo do rei, que era o governo de uma nação. Ele estava entre os três que eram o braço direito do rei. Então tudo que o rei não resolvia, esses três, que incluía Daniel, também estava lá que Daniel também estava lá. E olha só, a Bíblia diz que acharam uma maneira de incriminar Daniel, acharam uma maneira de acusá-lo. Às vezes a gente pensa assim que pelo fato de nós servirmos a Deus, que não vai haver injustiças, que não vai haver acusações, que não vai haver dedos apontados, que não vai haver perseguição. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quanto mais você andar com Deus e você dar frutos e você crescer aqui, você vai ter inimigos. É impossível você crescer e prosperar sem a inveja, sem inimigos, sem gente apontando o dedo para você, falando muitas vezes inverdades, lhe rotulando, porque é isso que fazem, rotulam, né? No entanto, a gente tem que crer o que está escrito na palavra. A palavra de Deus nos diz aqui que quando essas coisas acontecem, é por causa da promessa de Deus que há na sua vida. É por causa da promessa de Deus. As injustiças acontecem porque vivemos num mundo que é injusto. Vivemos num mundo onde aquele que dá frutos é perseguido. Vivemos num mundo onde aquele que prospera é perseguido. Se você tem um filho que se destaca, né, da maioria, do meio que você vive, você pode ter certeza que ele vai ser atacado. É por isso que os pais têm que se colocar em intercessão pelos filhos. Muitas vezes nossos filhos estão sendo atacados, estão sendo rejeitados, sabe, até por outras crianças. Você, pai, você tem que ver isso. Você, mãe, tem que ver isso. Porque seu filho tem algo diferente na vida dele. E o que ele tem, o que ela tem, é algo de Deus. É por isso desse combate espiritual. Você sabe que eu tenho... Deus me deu a graça assim de buscar sempre discernir as coisas, sabe? E uma das coisas que eu vejo é que quanto mais uma pessoa é rejeitada, quanto mais ela é esquecida, abandonada, que muitas vezes os coleguinhas da aula, sabe, rejeitam, e enfim, tudo isso é sinal de que aquela criança, Deus tem um grande projeto na vida dela. E o pai e a mãe que tem visão espiritual precisa proteger o propósito, precisa proteger o coração daquele filho. Porque o inimigo sempre vai tentar atacar aqueles que têm um grande destino em Deus. Aqueles que Deus tem um chamado grande, algo poderoso na vida deles. Você, pai, tem que se colocar em favor do teu filho. Às vezes você não sabe porque ele se mete tanto em confusão. Você não sabe porque, né, tem amizades que o rejeitam. O diabo está querendo mexer na identidade do teu filho. O diabo está querendo muitas vezes, sabe, distorcer algo que Deus colocou dentro do teu filho, dentro da tua filha. E é por isso desse ataque, é por isso desses levantes. E por isso que você tem que cobri-lo em oração e estar lado a lado, para o inimigo não desvirtuar aquilo que foi Deus que colocou na vida do teu filho. Às vezes teu filho é inteligente, às vezes tua filha é inteligente, às vezes é alguém criativo, é uma pessoa que já está marcada por Deus para ser um sucesso aqui nessa terra, mas o inimigo se levanta, sabe, com injustiças, ela se mete em confusão, se mete em briga,
coisas assim que ela diz para você, mas eu não tive culpa. O seu filho, a sua filha diz para você, eu não tive culpa, e mesmo assim aconteceu, sabe? A rejeição às vezes de uma amiga que convida você, o seu filho, sua filha convida para o aniversário, ela não vem, a família não vem, por quê? Porque é um espírito de rejeição. É algo tentando atacar a identidade, tentando mexer nas emoções, tentando de alguma maneira, sabe, desvirtuar a essência que Deus colocou dentro da pessoa. E terceiro, Deus honra publicamente quem é humilhado em secreto. Em 1 Samuel 2,30, a Bíblia diz: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Você pode ter vivido uma vergonha escondido, você pode ter sido injustiçado, você pode ter tido perdas na tua vida, mas existe um Deus que vê o que aconteceu no secreto. Deus vê. Sabe, os homens podem olhar e eles terem o entendimento deles, a perspectiva deles, porque, sabe, você pega uma coisa e aquilo que você pega para ver, de um ângulo mostra uma coisa, mas de outro ângulo mostra outra coisa. Então nós temos que entender que Deus é justo, é Deus que vai fazer justiça, que vai batalhar em favor de nós. Quando somos injustiçados, humilhados, ou de alguma maneira, sabe, rejeitados, Deus lida com isso. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, que o Deus que faz justiça está trabalhando nesse momento em teu favor. Amém? Coloca aqui nos comentários toda a injustiça que você tem sofrido, seja na sua família, seja com amigos, seja numa sociedade, seja no que for. Você vai colocar aqui, nós vamos clamar ao nosso Deus. Nós vamos orar, porque não existe nada tão poderoso quanto o nosso Deus. E nós vamos clamar por justiça e vamos ver coisas sendo destravadas, porque a injustiça trava, inclusive bens. A injustiça trava, inclusive negócios, certo? Então nós vamos clamar pela justiça de Deus. Nós vamos clamar e vamos colocar nossa causa nas mãos do nosso advogado. O nosso advogado é Jesus. Amém? Ainda que você tenha um advogado nomeado por você para outra coisa, você crê que colocando nas mãos desse advogado maior que se chama Jesus, que você vai ter vitória, que você vai vencer. Amém? Eu quero agora orar por você. Quero também lhe convidar. Nesse domingo nós vamos ter um grande culto. Eu vou estar ministrando às 9 horas da manhã em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, a igreja que eu congrego. Eu convido você a estar junto conosco. Hoje eu estou em Florianópolis, eu ministro agora de manhã aqui. E à tarde eu já retorno para São Paulo, se Deus quiser. E amanhã de manhã já estou na Santa Ceia. Amém? Quero orar por você. Eu quero apresentar você diante de Deus em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu sinto uma graça de Deus aqui muito grande nessa oração. E eu sei que o Senhor está levantando intercessores e intercessoras aqui. Eu sei, Pai, que pessoas que estão clamando aqui junto comigo estão crendo nessa palavra, a palavra justiça. O Senhor é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado. O Senhor vê toda injustiça contra nós, toda injustiça contra pessoas à nossa volta, toda maldade, Senhor, muitas vezes praticada pelo homem. Senhor, nós colocamos diante de Ti e clamamos justiça. A justiça do Senhor é só isso. A justiça do Senhor. Senhor, entregamos a Ti toda a injustiça, tudo aquilo que era nosso, tudo aquilo, Senhor, que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado é nosso, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tentou, Senhor, apontar o dedo. Oramos agora e pedimos um livramento do Senhor. Pedimos que o Senhor nos guarde, pedimos que o Senhor nos proteja, pedimos que a Tua boa mão esteja sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, toda pessoa, Senhor, que fala mal, toda pessoa que critica, toda pessoa que nos ataca, toda pessoa, Pai, que pelas costas, Senhor, de alguma maneira, Senhor, difama, nós oramos agora e pedimos a justiça do Senhor. Essa pessoa, Pai, que tem sofrido injustiças no meio da família, com irmãos de sangue, injustiça, Senhor, com amigos, injustiça, Senhor, dentro do trabalho. Senhor, que a justiça do Senhor agora entre nessa causa, essa pessoa que está com processos. Senhor, eu oro para que a justiça do Senhor venha sobre ela. Todo aquele que tem sofrido injustiças, obra de maldade, obra de inveja, colocamos no altar do Senhor. É no altar, é diante do nosso advogado, que se chama Jesus,
que nós colocamos toda injustiça sofrida contra nós e contra nossos filhos, contra nosso cônjuge, contra nossa família, contra aquilo que o Senhor nos deu. Senhor, nós colocamos toda injustiça no altar e pedimos a resposta do Senhor. Senhor, em nome de Jesus nós oramos e declaramos. Também oro, Pai, pela saúde de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Todo aquele que está doente, que chegou doente aqui nessa oração, com depressão, com ansiedade, com doenças físicas. Eu oro por um milagre agora. Jesus, Tu tens o poder. Restaura a saúde dessa pessoa. Restaura completamente a saúde, o corpo físico, o sangue, os órgãos internos, o coração, o rins, o pâncreas, o intestino, o estômago. Oramos por um milagre agora. Em nome de Jesus, um milagre de Deus toque na tua vida. Um milagre de Deus toque no teu corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. Oramos por uma restauração total. Oramos por uma restauração completa. E no nome poderoso de Jesus nós liberamos uma palavra. O Deus que resolve vidas. O Deus que transforma realidades. O Deus que intervém. Está aí lutando por você. É no altar do Senhor. Entregamos tudo. No nome de Jesus, a nossa entrega é total no altar. Entregamos também a nossa vida a Ti, Jesus. E pedimos, Pai, lembra-te da nossa entrega, lembra-te da nossa rendição, lembra-te do nosso amor, lembra-te, Senhor, da nossa obediência. Nos colocamos diante do altar agora e pedimos o Teu favor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer aqui quem usa o Superchat, agradecer os membros do canal, aqueles que são alunos da academia aqui no Global. Gratidão pela vida de vocês. Forte abraço a todos, o Senhor siga te abençoando. 9 horas agora tem uma palavra e depois a oração das 18. Até mais, queridos. Paz e prosperidade a todos.